Olá a todos os que nos veem e ouvem. O meu nome é João Rosmaninho e hoje, durante a próxima hora ou perto, estarei aqui a moderar uma conversa sobre a construção e a distorção que são o racismo. Estamos de regresso ao ciclo de conversas de que falamos quando falamos de racismo e que é programado pela Marta Machado, por Eduardo Brito e por mim, com centro e difusão no Generation em Braga. Antes de dar início a esta conversa, quero agradecer a todos os que a tornam possível. Em primeiro lugar, ao Generation, a casa que nos acolhe desde o início, ao Luís Fernandes, o seu diretor artístico, e a toda a equipa que nos acompanha com as questões técnicas e de comunicação, em especial ao Ilírio Marques e ao João de Sá. Estamos convencidos de que nos situamos perante um tema crucial e que merece discussão e projeção. Para nós, o debate sobre racismo no espaço público e na agenda cultural de um espaço como este tem de ser garantida. Tendo isso em conta, consideramos que não é de menor relevância que nos tempos atuais, com deveres aumentados e direitos diminuídos, haver este entendimento. Pois bem, encontramo-nos na semana entre os dias 25 de abril e 1 de maio, vamos usá-la para dar esperança ao nosso presente e para mais bem prepararmos o nosso futuro. A conversa de hoje será a sexta do ciclo. Recordando a nossa história, tivemos o privilégio de ouvir, ainda em 2020, a Selma Uamuse, a 29 de outubro, a Cristina Roldão, a 21 de novembro, e a Lúcia Gomes, a 3 de dezembro. E já este ano, em 2021, o Januário Jano, a 8 de janeiro, e a Luísa Semedo, a 19 de fevereiro. A Selma partilhou connosco uma abordagem através da sua arte e do seu ofício, que é a música. A Cristina alertou-nos para uma má consciência histórica portuguesa, institucional e latente. A Lúcia trouxe-nos uma visão de problemas com enquadramento legal e ou criminal. O Januário abriu-nos a porta das artes plásticas e visuais, convocando a sua própria biografia. E na última conversa, a Luísa apontou para um caminho de reconhecimento do nosso mundo e de esforço empático com o outro, feito a partir dos nossos lugares, do nosso bairro. Hoje, o nosso convidado é António Pinto Nunes, que passo já de seguida a apresentar. António Pinto Nunes foi vice-presidente da FECALP, Federação Calhim Portuguesa, desde 2007 e até 2021. Foi presidente também da ACA-JUSI, Associação Cristã de Apoio à Juventude Cigana, desde 2006 e também até 2021. É pastor na Igreja Ministério Monte Santo e foi consultor e mediador da comunidade cigana junto da Câmara Municipal de Lisboa até 2020. Em todos os campos, seja na vida pessoal, na vida laboral ou na vida pública, foi sempre defensor da comunidade cigana junto das entidades públicas. António, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para nós é um prazer estarmos aqui consigo. Para mim também é uma satisfação muito grande estar com vocês e poder ser útil e prestável tanto ao vosso programa, àquilo que vocês têm em vista, como também para esclarecimento de quem nós somos, que não somos nenhum bichos papões, nós não prejudicamos ninguém, como muita gente faz ver, porque as pessoas que conhecem melhor os ciganos sabem que podem conviver com o cigano tranquilamente. Aqueles que não nos conhecem imaginam que é uma coisa terrível, que é uma coisa, conviver com um cigano é uma coisa doentia, mas não é. O sentimento da sociedade maioritária é que é doentio em relação aos ciganos. É um sentimento que nos deixa entristecidos. Ora, aí está um bom tema e, se me permite, iria já arrancar com as primeiras perguntas. Ora, nós começamos, regra geral, sempre por aquela que já é para nós uma pergunta clássica e que provém da expressão que nomeia o ciclo em que se integra esta nossa conversa hoje. Para si, António, de que falamos quando falamos de racismo? Como eu salientei há pouquinho, quando falamos de racismo, nós falamos de um sentimento doentio da sociedade maioritária. É um sentimento doentio porque são pessoas que adquirem esse entendimento
fazem uma ideia errada sobre nós, sem sequer nos conhecerem, porque 90% da população que connosco convive todos os dias sabe perfeitamente que não tem necessidade de ser racista. Não há necessidade do racismo. O racismo é um complexo que as pessoas têm ou de superioridade ou muitas vezes de inferioridade, não sei discriminá-lo. Não sei que não sei explicar melhor. Porque muitas vezes nós vemos que o cigano convive abertamente ou tenta viver e integrar-se na sociedade e não consegue. Não consegue porque a sociedade maioritária tem um conceito sobre nós muito triste, muito ruim. Terá que ver com questões de alguma ignorância, diria. Sim, isto tudo começa no berço, tudo começa em casa, em criança. Em crianças começam a atormentar as crianças, permitam-me o termo, atormentar as crianças, ensinando-lhes que os ciganos são bichos, que os ciganos são maus, que os ciganos são ladrões. Então o próprio dicionário da Porta Editora diz isso. E nós acabamos por verificar que as pessoas lidam connosco, mas não lidam com lealdade. Porque nós verificamos, por exemplo, chegam aqui japoneses, franceses, ingleses, americanos, chega aqui gente de toda a parte do mundo, vêm morar para Portugal, nasce uma criança aqui, fruto da união de um casal desses, e automaticamente é considerado português. Eu não falo na legislação, eu não falo nas leis que consideram a criança portuguesa, eu falo na concepção das pessoas, no aceitar das pessoas. Quem nasce em Portugal é português e é tratado por igual, franceses, ingleses, brasileiros, seja quem for. Um cigano está aqui há mais de 500 anos e não é considerado português, porque nós verificamos isso, porque eles falam nós e os ciganos. António, se está aqui há mais de 500, 600 anos, não está, é de cá, é daqui, não é? É o seu lugar, é Portugal. Sim, mas para nós muitas vezes é vulgar ouvir dizer, vão para a vossa terra. Mas se nós verificarmos bem, a nossa consanguinidade, a nossa herança genética é mais completa, com todo o respeito que eu tenho para as pessoas, é mais completa do que a herança genética dos portugueses que andam por aí. Porque vocês têm, permitam-me o termo como vocês costumam dizer, vocês pertencem a uma camada genética que muitas vezes tem mais disparidades do que a nossa. Nós sabemos qual é o nosso tronco familiar. E há famílias aí portuguesas que não sabem qual é o tronco familiar deles. Se descendem de espanhóis, se é de franceses, se é de ingleses, de quem é. E nós sabemos que somos uma raça única. Eu diria que também não será assim tão importante, pelo menos a meu ver, que consigamos reconhecer essa descendência. Talvez o mais interessante agora é trabalharmos sobre uma possibilidade de integração no nosso presente, não é? E quanto mais conseguirmos combater esse racismo latente, que é esse institucional, esse que o António se referia no início, diria que esse é o grande desafio. Não estou assim tão preocupado sobre, se calhar, as descendências. As origens. Sim, não é esse o caso. Eu refiro-me a que nós, o Zé Povinho, permita-me o termo, o Zé Povinho não nos considera a nós como portugueses. Para me entender? Sim. É que eles consideram-nos um elemento à parte da sociedade. Mesmo que nós não nos podemos integrar, por exemplo, eu conheço rapazes jovens que se o senhor olha para eles, eles não têm aparência absolutamente nenhuma de cigano. Eu falo aparência de cigano quando se diz moreno, como eu sou, por exemplo, no meu caso, sou um homem moreno e posso ser facilmente reconhecido como cigano. E ao ser conhecido como cigano, quem não me conhecer vai pensar que eu tenho as atitudes que eles diziam como predicados dos ciganos. E muitas vezes isso é um erro, muitas vezes há muitas pessoas que me têm dito, mas o senhor é cigano? Não parece. Eu há tempos numa reunião no Alentejo, reunião de associações, onde falávamos sobre racismo e tudo isso,
um senhor jornalista estava-me a dizer que apontou-me uns predicados tão importantes que eu ia ficar satisfeitíssimo com ele, até ia ficar agradecido, ele escreveu uma carta de reconhecimento a dizer pelos predicados que ele me apresentou sobre mim. Só que no final ele disse, o António é como nós, é como eu, ele estabeleceu uma bitola sobre o comportamento dele, sobre a maneira de ser dele, para eu imitá-lo, porque eu estava a imitá-lo com toda a certeza, e nós não somos macacos imitadores, nós temos a nossa maneira de ser, temos o nosso relacionamento familiar, temos o nosso... Porque nós, se olhassem para os nossos predicados, nós seríamos muito mais bem aceitos, nós temos coisas muito boas na nossa permita-me ter nas nossas famílias, no nosso ambiente familiar, no nosso dia-a-dia, na nossa honestidade, porque muitas vezes existe desconfiança, há tanta desconfiança sobre nós, que os ciganos nem se preocupam em ser honestos, porque já existe a desconfiança, não adianta. As pessoas estão sempre desconfiadas connosco. Por exemplo, há rapazes que estavam a trabalhar no Pingo Doce. E há muitos a trabalhar e ninguém sabe que são ciganos. Há rapazes a trabalhar em outros serviços que eu não vou nem mencionar para não chamar a atenção. Mas eles não podem identificar-se como ciganos, porque a partir do momento em que são identificados como ciganos, eles são excluídos. Na próxima leva de despedimentos, eles estão incluídos. Então, é por isso que muitas vezes... Parece-me efetivamente um problema, de facto. É um problema gravíssimo. Por exemplo, há um mito aí que corre nos noticiários, que corre até certos deputados, que dizem que os ciganos não pagam a renda de casa. As pessoas que vivem na habitação social, quem vive na habitação social, paga consoante os rendimentos que recebe, consoante os rendimentos que oferem. Lógico que se um pobre não vai poder pagar a mesma importância que paga um sujeito rico, porque há gente com poder aquisitivo que também mora nas casas sociais, só que paga uma renda alta. Claro que sim, António, eu não duvido da razão com que o diz. Creio que o maior problema nesse caso em particular é haver uma espécie de ligação direta com a comunidade cigana, porque a habitação social, e felizmente, deve ser acessível a todos aqueles que necessitam dela. E deve ser, de facto, também usada mediante os seus rendimentos e em percentagem. O estranho, e eu diria o que é aqui perigoso, é haver quase uma relação direta, muitas vezes ouvida, e muitas vezes comunicada e partilhada nos meios de comunicação, em que alia diretamente o que o António estava a dizer entre um uso indevido da habitação social e a comunidade cigana. O problema estará aí, não estará em Mas isso é uma pura mentira. Para me entender, João? Isso é uma pura mentira, porque nada dessas circunstâncias acontece, pessoas que ficam a dever renda de casa. Caramba, nós temos aí pessoas que não pagaram os apartamentos que compraram. Nós temos aí pessoas que também devem rendas de casa. Há pessoas que têm dívidas da letra do automóvel. A dívida é um pormenor aceito na vida de qualquer pessoa que esteja a passar dificuldades ou que seja menos séria. Certo? Sim, é um dado. É um dado. Ora, que os ciganos não estão a viver gratuitamente nas casas cedidas pelas câmaras municipais, que são atribuídas pelas câmaras municipais, não estão. Podem ter dívidas nessas casas, como acontece com muita gente, cujos ganhos não têm. Nós, por exemplo, temos aqui o exemplo da pandemia. Nesta pandemia, 90% dos ciganos não teve apoio de ninguém. Não houve apoios sociais para eles. No entanto, foram obrigados a ficar a dever rendas de casa. Logicamente atrasaram as suas rendas. Mas eu tenho a certeza que assim que abrirem as feiras e os mercados e começar um trabalho normal, elaboração normal, conjuntamente com o rendimento social de inserção, porque muita gente pensa que o rendimento social de inserção que é uma dádiva muito grande. Não é. Não chega para certas famílias.
se tiverem medicações a comprar, medicamentos, se forem doentes, se tiver transportes, tudo isso, roupa, tudo isso, não dá para isso. Então eles têm que se seguir também ao mercado. O mercado muitas vezes tem que o fazer, às vezes até na clandestinidade, porque muitas vezes esse mercado, se eles forem apanhados a vender no mercado meia dúzia de bugigangas, são capazes de perder o rendimento social de inserção. Depende do coração da técnica que está a trabalhar com eles. Porque muitas vezes eles querem aceder a todas essas despesas e não conseguem. Têm luz, têm água para pagar, têm medicamentos, têm calçados das crianças, têm roupas, têm tudo, são obrigados a fazer. António, mas permita-me aqui uma questão, porque eu diria que um dos grandes problemas, se não um dos maiores, é efetivamente a falta de comunicação para conseguir compreender melhor o plano geral das coisas. Como o António agora estava a explicar, ou seja, o problema da dificuldade de pagamento ou até de usufruto do rendimento social de inserção não é independente ou exclusivo da comunidade cigana, é de toda a gente. Claro que sim, eu acho que há aqui problemas que são transversais. O que pergunto é se não lhe parece que há um grave problema de comunicação ou de desinformação por fazermos a ligação em direto com a comunidade cigana, ou seja, parece que esses problemas só acontecem exclusivamente com a comunidade cigana. O problema será aí, não, de informação, de comunicação. O problema está na informação. Por exemplo, nós temos aí um deputado que, como não tem argumentos nenhuns para ter um partido aberto, ele se dedica a falar mal dos ciganos. Porque nós sabemos que é muito fácil, nós sabemos antecipadamente, se houver um político que fala, que diz que vai ajudar os ciganos, esse homem perde votos. Perde votos porquê? Porque há uma desinformação total sobre a vida dos ciganos. Agora, deviam olhar para os ciganos, por exemplo. O cigano, eu vou ser uma síntese muito simples. O cigano agora esteve com a pandemia também esteve fechado em casa, teve que cumprir as restrições que lhe foram de confinamento. Então o que é que aconteceu? O senhor vai às notícias, vai aos casos policiais, vai a tudo, o senhor pode só se informar, João. Não existem queixas de agressões, nem físicas, nem sexuais, nem muitas outras, como aconteceu na sociedade maioritária. Nós temos um amor especial pelos nossos filhos, temos um amor especial pelos velhos, amor especial pelos nossos pais, pelas nossas mães, e temos um respeito enorme pela sociedade. E respeitamos também a sociedade maioritária. No cigano não existem certos e determinados crimes. É o crime porque um cigano vendeu-lhe um relógio que não vale o preço que você pensou que ele valia. Se você for ressarcido desse relógio, está tudo resolvido. Há crimes cometidos pela sociedade maioritária, de quais muitas vezes nos querem acusar e não conseguem, que não têm cura, não há ressarcimentos para isso, não há solução. São crimes que vão afetar a vida inteira das pessoas. Eu acho que faço-me entender. Claro que sim. António, eu gostaria de agora pegar num outro assunto e que era relacionado sobre uma ideia de uma análise ou eventualmente de algum ativismo também necessário. José Gabriel Pereira Bastos, psicanalista e antropólogo, professor e investigador e uma das vozes mais ativas na luta contra a discriminação da comunidade cigana, advertia, num artigo publicado no Jornal Público em 12 de setembro de 2018, que a ciganofobia, e seria, e cito, palavras do José Gabriel Pereira Bastos, seria a mais grave e escandalosa de todas as situações de racismo e xenofobia em Portugal. Fim de citação. Infelizmente falecido no primeiro trimestre deste ano, deixou-nos obra publicada e reflexões suficientes para considerar sobre esta vertente do racismo. O António quer falar-nos um pouco sobre a sua experiência ou proximidade com o alcance ou a análise deste autor? Este homem, infelizmente falecido,
foi um dos homens que procurou promover a etnia cigana, procurou mostrar ao mundo, principalmente ao mundo português, que nós não somos aquilo que eles pensam, porque há necessidade de uma aproximação, há necessidade tentarmos conhecer. Surgiu agora a vacina do Covid, mal comparado, mas surgiu a vacina do Covid. Ainda estamos a apalpar quais são os efeitos colaterais, porque não há um conhecimento geral sobre essa situação. Mas estamos aqui há 500 anos, podem nos conhecer totalmente, podem nos conhecer. A inclusão da sociedade, como falava este senhor, que era um homem. O professor José Gabriel Pereira Bastos, não é? O professor José Gabriel. Este homem tentava inserir-nos na sociedade, mas de uma maneira igualitária, igual aos outros. Não era como os coitadinhos. Só que ele muitas vezes era mal visto por certas pessoas por causa disso. Porque ele nos conhecia intimamente, embora muita informação, muitas vezes o cigano deixa certo tipo de informações resguardadas. Porque onde não há confiança, onde não há confiança sobre nós muitas vezes evitamos de contactos. Porque, por exemplo, os nossos casamentos. Falam-se, uma coisa é um termo que se fala muito e se abusa sobre isso, que nós não queremos que as nossas filhas, nós deixamos casar as garotas com 16, 17 anos. As garotas casam com 16, 17 anos. O nosso casamento, se me permite, João, é o vosso namoro. Porque nós conhecemos casais, até principalmente o pessoal que anda aí na Índia, que está aí na moda, nós verificamos que eles vivem há 30 anos juntos e agora vão casar. O nosso namoro, viver juntos, o vosso namoro que vivem juntos, é o nosso casamento. Eu vivo maritalmente há 47 anos com a minha esposa, eu considero a minha esposa, há 47 anos. Tenho 3 filhos, tenho 9 netos, tenho um bisneto, tenho outro bisneto a caminho, e as nossas famílias são sólidas. Porquê? Porque há um termo de sinceridade. Nós não trocamos de mulher como quem troca de camisa, como acontece com a sociedade maioritária. Nós, por exemplo, se o João é casado e tem os seus filhos ou tem irmãos mais novos ou irmãs, quando tiver que sair, se morar algum cigano na sua rua, quando tiver que passear ou tiver que fazer qualquer coisa urgente e tenha que deixar as crianças em casa, avise o seu vizinho cigano, avise que estão lá as crianças, eu garanto que ninguém lá vai incomodar e que ele guardá-las já tão bem como o João guardou. Por isso, eu não duvido disso, António. Até eram estes pormenores que o José Miguel Pereira Bastos, ele apresentava muitas vezes e que as pessoas não acreditavam. E ele também era um influenciador a que o cigano trabalhasse, a que o cigano estudasse. Mas muitas vezes o cigano pensa, eu vou estudar, e se amanhã ninguém me dá emprego? Porque há rapazes aí que se não trabalharem nestas associações e nestes tipos de trabalhos do governo em que estão que incidem sobre a etnia cigana, eles não vão conseguir trabalho em certos lugares, porque há uma desconfiança sobre o cigano que é uma coisa fora do normal, dá a impressão que o cigano ou rouba, ou destrói, ou desfaz, ou é incompetente. E tanto que o João um dia vai encontrar rapazes ciganos, já que está a fazer este trabalho e que quer um esclarecimento sobre a situação dos ciganos, o João um dia vai encontrar certos ciganos que lhe vão, em certos trabalhos que vão dizer, eu sou cigano. E o João vai dizer, olha, mas não parece, é que nós temos uma adaptabilidade fora do normal. Nós somos como os espiões que vieram do frio, havia aquele filme, o espião que veio do frio. Nós somos como os espiões, conseguimos passar despercebidos, que é a maneira de nós resistirmos a isso tudo. Deixe-me só responder-lhe aqui só em 2 pontos em relação ao que falou, António. Um primeiro tem que ver já com o que acabou de dizer. Não sei se me apanharia a dizer que não parece cigano ou deixar de parecer. Na verdade, tanto me dá que um profissional, uma pessoa competente, seja ou não de uma determinada etnia ou
ou racializado ou de uma outra origem. Não me coloca grandes questões. Em relação ao outro assunto que o António falava, sobre o namoro e o casamento, é verdade que estamos numa sociedade em ebulição, em mudança, e estamos perante problemas também de ordem social, e assuntos mais do que problemas de ordem social, de grande alteração hoje em dia. Por isso também a própria família hoje já não é o que era há uns anos. Não creio que estar a defender um único modelo, por exemplo, até reconhecendo o histórico da comunidade cigana em relação ao casamento e a essa instituição, não creio que necessariamente será o único exemplo para todos considerarmos. Agora, não tenho dúvidas quanto a poder ter os ciganos que eu quiser como meus amigos, isso não terei dúvidas nenhumas. António, eu gostava de fazer uma pergunta agora, se me permite, e que eventualmente vem nesta ideia de desconhecimento, ou que ela procura tentar amenizar um certo desconhecimento que haja sobre os ciganos e a comunidade cigana. Nós encontramos-nos no período de recenseamento da década, de algum modo todos preenchemos ou participamos no Census 2021, e sabemos que, por exemplo, apesar do grupo de trabalho que se debruçou sobre a hipótese ou a necessidade do levantamento de dados étnico-raciais, e ao qual pertenceu Cristina Roldão, nossa convidada anterior, e de ter sugerido esta recolha, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que é quem organiza os censos 2021, recusou ou declinou a sua incorporação nas variáveis a observar. De resto, isto acontece mesmo sob, e cito, a recomendação da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa para a relevância da informação para níveis geográficos e detalhados de pequenos grupos populacionais. Fim de citação. Para si, António, as características étnicas deveriam fazer parte das perguntas? Estaremos aqui a perder uma oportunidade para agirmos ou tomarmos decisões em função de números e com um conhecimento mais rigoroso ou mais apurado sobre a comunidade cigana, ou este próprio levantamento poderia ter, por outro lado, resultados perniciosos? Olha, quanto a mim, não me afetaria absolutamente nada, porque eu não sei se o João já reparou, o cigano, onde vê que não é prejudicado, o cigano gosta de se apresentar como cigano. Ele se sente bem, ele tem prazer, ele tem honra em ser cigano. Agora, num levantamento desses, eu não sei se esses levantamentos são sigilosos ou não. Talvez acontecesse que houvesse muito prejuízo em certos aspectos. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, em certas entidades de crédito, quando sabem que são ciganos, o crédito não sai. E às vezes são pessoas que têm os seus serviços, têm os seus trabalhos, têm as suas contas bancárias em dia e não têm dívidas. Mas eu sei de pessoas a quem foram bloqueados, certos, estavam em dia, pagaram tudo, foram renovar, fazer mais uma compra ou outra, já não houve possibilidades de fazerem porque, inexplicavelmente, não se sabe porquê. E nós verificamos o que é. E há uma parte aí que me deixa até temeroso, nesse aspecto dessa informação. Temeroso no aspecto em que há um ódio racial tremendo contra o cigano. Nós somos muito mal amados. E eu teria medo que houvesse, que a extrema-direita, que está aumentando em Portugal de dia para dia, porque a extrema-direita em Portugal, João, ela não se baseia naquilo que quer fazer, no salazarismo ou naquilo ou no outro, não. Ela, basta o senhor dizer que que é contra os ciganos, que é anti-cigano, e as coisas correm logo muito bem. Porque nós vimos, por exemplo, esse senhor que está aí, que é esse doente, que para mim é um doente mental, que está à frente do Chega, por exemplo, basta só falar nos ciganos para cativar 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, os votantes do Alentejo, que eram comunistas, votaram contra os ciganos. Eles não votaram a favor do Chega, eles não votaram a favor da extrema-direita, eles votaram a favor contra os ciganos, o voto deles foi contra os ciganos. Mas, porque, António, mas permita-me, se o problema pode vir da desinformação ou do desconhecimento, não lhe parece que um levantamento como estes
podendo dar mais dados, pode permitir que nós agíssemos de outra maneira, mais informada? Eu não vejo como. Não vejo como, porque nós, isto é um povo que já está aqui há 500 anos. Na mesma cidade, por exemplo, se eu vou às cidades do Alentejo, eu sou alentejano, sou de Estremoz. Os meus familiares, os meus ancestrais sempre viveram nas suas casas. Eu nunca tive problemas com racismo, eu estudei num colégio com 3.000 alunos, eu não tive problemas com ninguém. Eu fui sempre estimado, fui sempre amado, não tive problemas com isso. Mas, no entanto, eu não deixo de ver que as pessoas se retraíam quando aparecia um cigano, por exemplo, um amigo meu cigano que viesse ter comigo. Para me entender, o povo português conhece perfeitamente o cigano. Só que não interessa, é cigano tem que ser banido, é cigano tem que ser expulso, é cigano não tem direito a casas. O João, o cigano quer alugar uma casa. Se quiser, se você agora vai alugar uma casa. Se eu telefonar para essa pessoa que está onde o João está a falar, sobre essa casa, está a assinar o contrato, olha que ele é cigano, olha que ele é casado com uma cigana, ou qualquer coisa no género, já não lhe alugam. O cigano vai comprar uma casa, não lhe vendem. Ele tem que mandar um advogado, tem que mandar um intermediário, ele tem que ir sozinho comprar a casa, porque muitas vezes o cigano passa despercebido, a cigana já não pela roupa, pela indumentária, pela maneira de ser, mas no entanto o cigano é obrigado a fazer isso. Há anos atrás a Mercedes não queria vender jipes aos ciganos, suspendeu a venda dos jipes aos ciganos. Eu não sei se soube isso, acontece tanta coisa sobre nós, que nós é que somos um povo sobrevivente, nós somos aqueles sobreviventes, dizemos, consegui, safei-me desta enchente, safei-me deste fogo. É a mesma coisa, nós estamos a viver na corda bamba sempre. Nós temos um espírito de conservação e um equilíbrio muito grande que conseguimos muitas vezes as pessoas estarem a falar mal de nós e nós fingimos que percebemos. Nós vimos, porque se vier aqui onde eu moro, na minha rua onde eu moro aqui em Lisboa, as velhinhas todas me cumprimentam, todas me falam bem, eu falo bem com as pessoas, basta dizer que eu sou um pastor e que não guardo os ressentimentos de ninguém e até ajuda que não haja ressentimentos. Foi esse sempre o meu trabalho nas Gebalos, na Câmara de Lisboa. Mas, no entanto, se eu virar as costas e vier aqui um judiciário aqui à porta e perguntar para um vizinho, para certos vizinhos, quem é? O que é que ele faz? Sei lá, é cigano. Porque a minha informação que enche uma página, a palavra cigano enche uma página de acusações. António, tinha aqui outro assunto que tem que ver com a educação, com o ensino e escolaridade. Gostaria também de abordar este tema essencialmente a partir de 2 pontos de vista, se me permite, António. Um primeiro, relacionado com os níveis de escolaridade da população cigana, mesmo a mais jovem, os quais sabemos ainda hoje não terão correspondência em termos de percentagem à população em geral. Um segundo, e gostava de saber as razões, se é que elas existem para isto acontecer, António. Um segundo, relacionado com a própria representatividade da comunidade cigana na cultura, nos manuais escolares, por exemplo. Vamos ao primeiro caso. Por que razão acha o António que temos a ideia de que os ciganos têm maior dificuldade ou menos oportunidades no acesso ao ensino? Ou menos oportunidade? No acesso ao ensino, à escola. Olha, o cigano tem as mesmas oportunidades de acesso à escola. Isso não podemos estar a dizer. Isso não. O que há é certas dificuldades que os governos não tentam contornar. Por exemplo, existem crianças ciganas a viver em barracas. Muitas vezes, eu, por exemplo, numa reunião que eu tive, uma senhora técnica de educação, ela disse, é que às vezes as crianças não vão muito limpinhas para a escola, outros vão quase descalços, mal vestidinhos, e isso, aquilo e o outro. Eu tive que responder a essa senhora que se ela vivesse nas condições, muitas vezes, em que vivem certos ciganos nas barracas, é por isso que a habitação é imprescindível para o crescimento social de qualquer pessoa, para a higiene, para a saúde, para tudo. Claro.
E eu tive que responder a essa senhora. Se a senhora vivesse na maneira como com as dificuldades que essas pessoas vivem nas barracas, muitas vezes sem água potável, sem nada, a senhora talvez cheirasse mais mal do que o ciganito que chega à escola. Talvez a senhora acontecesse isso consigo, e a senhora ficou muito ofendida comigo porque eu tive esta resposta para ela. Mas acontece muitas vezes que há dificuldades de transportes. Por exemplo, nos bairros sociais, vamos a um bairro social, existem 10 ou 20 crianças e muitas vezes a escola é um pouco longe. Como eu disse há pouquinho, os pais ciganos são muito cuidadosos com os filhos, com os deles e com os dos outros. Mas, no entanto, muitas vezes os pais vivem de mercados e feiras. Para irem para os mercados têm dificuldades em mandar alguém levar os filhos à escola. Uma vez eu falei isso, arranjarem transportes com educadoras que viessem às 8, 9 horas da manhã buscar as crianças a casa, porque os pais partiram às 6 da manhã para o mercado. Porque muita gente pensa, João, que o cigano não faz nada. Eu desafio qualquer pessoa a fazer o trabalho do cigano, por menos às 6 da manhã. Ele vai para o mercado, vai para a feira, monta a barraca, monta a tenda, faz tudo. Muitas vezes chega à casa às 4, 5 da tarde com uma sanduíche de comida e depois ainda vai, é capaz de ser preciso, ainda vai buscar o filho à escola se ele andar na escola. No entanto, não há um transporte adequado. Há crianças ciganas ainda hoje, eu posso enumerar números, que não, e nomes até, que não estão a ter alimentação na escola, porque os dados não foram corretos, ou não sei o quê, ou não sei o que mais, por qualquer coisa que eles inventaram ou que surgiu, essa criança não tem um almoço na escola. Porque até nisso há famílias carentes, famílias muito pobres, que gostariam de ter sempre os seus filhos na escola e que lhes servissem a alimentação. Porque para isso a criança alimenta-se e aprende. E torna-se daqui a amanhã um homem útil à sociedade. Porque apesar de dizerem que, embora o cigano também seja útil à sociedade noutros aspectos, o cigano, por exemplo, o cigano que vende em feiras e mercados, muitas vezes ele está a desbloquear mercadorias que nunca mais sairiam na vida de um armazenista ou de uma fábrica, e é ele que desbloqueia essas coisas. O cigano muitas vezes também vende marcas, o cigano não faz as marcas, o cigano vende droga, o cigano não é um macaco de imitação. Não, eu tentava, António, eu acho que é importante também não generalizarmos, porque as ilegalidades são transversais a todas as franjas da população. Todas as franjas. Maiorias, minorias, a toda a gente. O que me parece é que há aqui uma ideia que eventualmente até pode estar errada, que é associarmos ainda níveis de escolaridade mais baixos à comunidade cigana e de frequência de escola mais baixa à comunidade cigana. Porventura pode ser um erro pensarmos isto. Em relação ao que o António também dizia sobre as dificuldades familiares de pais ou de famílias trabalhadoras, não diminuindo em nenhum aspecto essa resiliência, essa dificuldade, essa dureza que será a vida de muitas famílias ciganas, não podemos é dizer que em certa medida também é exclusiva, porque também haverá muitas outras famílias que também terão dificuldades semelhantes, com os pais a trabalharem em horários difíceis e duros e noturnos. Não temos a ideia de dificuldade de acompanhamento escolar por parte dessas outras famílias e, em regra geral, associamos-las mais à comunidade cigana. Novamente parece que está aqui a emergir uma espécie de preconceito onde se reconhecem estas dificuldades ou estes problemas, rapidamente são conotados com a comunidade cigana, quando, porventura, não são exclusivos E, da me comunidade. permite interrompê-lo, é que também há gente que é conotado como cigano e não é cigano, que é o que nós chamamos de chabotos. Os? Chabotos. Os chabotos são pessoas permita-me o atrevimento, pessoas da vossa raça, que foram desprezados por vocês e que se acomodaram junto com a raça cigana e foram acarinhados por eles. Então eles adquiriram uma aparência cigana e não são ciganos, principalmente no norte do país.
Há muita gente que não é cigana, tem uma vida como a dos ciganos, vive como os ciganos, dedicam-se até mais ao ferro velho e essas coisas assim, aos metais, essas coisas, esse tipo de negócios. E não são ciganos. Eu desconhecia o léxico, este nome que disse, chabotos, não é? Estou a dizer bem, Chabotos. António? Chabotos? Chabotos. Mas aí está um exemplo de inclusão por parte dos ciganos que merece ser relevado. António, e tenho apenas mais aqui duas questões. Uma delas tem que ver com a questão de cotas. Há um plano neste momento do Governo, em discussão pública, sobre a criação de cotas de acesso para estudantes desfavorecidos ou provenientes de comunidades ou meios com menos oportunidades. E eu aqui estou a referir-me em particular à educação no ensino superior, na universidade. Esta vontade, de resto, expressa e acompanha uma ideia de incentivo a uma maior diversidade também no recrutamento para emprego, etc., combatendo em parte o que o António falava há pouco de dificuldades também no emprego. Exato. Pode falar-nos um pouco sobre este assunto? Como é que o António entende esta necessidade de cotas e se para si é algo que merece apoio por parte da comunidade cigana? Claro que merece todo o nosso apoio. Quem não apoia, só um doido não apoiaria isso. Mas eu acredito que essa necessidade de cotas, muitas vezes, tem que se impor, porque como se deveria impor também nas fábricas, nos trabalhos, em todo lugar. Porque se não houver essa necessidade de cotas, talvez essas cotas até sejam um incentivo, tanto para nós como para essas empresas e para essas faculdades. Porque esta necessidade de cotas impõe-se porque há muitas restrições. Porque a partir do momento em que há anticiganismo, eu tenho a certeza que haverá muitas dificuldades para os ciganos entrarem se não houver aquela cotização para o ingresso dos ciganos na faculdade. Eu acho isso espetacular e parabenizo e peço a Deus que abençoe essas pessoas que se preocupam com a etnia cigana, que se preocupam connosco. Eu acho isso maravilhoso e concordo plenamente. E se eu puder lhe ajudar, ajudarei em tudo o que seja preciso. Na verdade, creio que se trata de uma tentativa de equilíbrio feita a posteriori, não é? Ou seja, se houve um desequilíbrio durante tantos anos, séculos, é importante que para tentar corrigir esse desequilíbrio de atenção, de integração, agora também haja essa, vamos dizer, discriminação positiva a partir de cotas para poder equilibrar e dar igualdade de acesso e a toda a gente, não é? A toda a população. Parece-me que também... Claro, nós também somos portugueses de direito. Claro, com todo. Para muita gente somos portugueses de segunda classe, para muita gente somos portugueses um refúgio de portugueses. Mas nós consideramos portugueses. E eu digo mais, há muitos portugueses no estrangeiro, ciganos no estrangeiro, que são capazes de defender mais Portugal do que os portugueses que estão a trabalhar no estrangeiro. Porque nós sentimos portugueses, nós amamos esta terra. Eu sou um perdido por Portugal. Para mim não há terra melhor que Portugal. Eu conheço muito país, conheço muito mundo, conheço o Brasil de ponta a ponta e, olha, o Brasil de ponta a ponta. Eu encontrei com os traços fisionómicos no Brasil, muitos ciganos em diversos estados, porque os ciganos, naquela época, os ladrões que havia nas cidades antigamente, os ladrões, quando passavam os ciganos, eles aproveitavam os ladrões locais aproveitavam para fazer os assaltos, para fazer os roubos de galinha, fosse do que fosse. E os ciganos eram mandados para as galeias e eram mandados também para o Brasil e para a África. Eu encontrei muitos sujeitos que me pareciam mesmo ciganos, esses que eu conheço aqui em Portugal. Porquê? Porque talvez sejam os filhos, os netos, os descendentes daqueles ciganos. Só que o Brasil foi um país que muitos portugueses deviam conhecer, porque nesse país não há discriminação racial. Acha que não há? Acha que não há? Existe com o preto. Existe com o preto. Com o negro. Com a raça negra, o africano. Mas de raça para raças,
pessoas com o mesmo tom de pele, por exemplo, não existe racismo em relação, por exemplo, a um francês e um inglês, ou um americano, ou um chinês, ou um japonês. Há a mesma mistura de raças, porque é normal, se eu ver um brasileiro, vai haver, ele é descendente de um asiático por parte da mãe, é descendente de um japonês, ou de outro qualquer, de outra índole, ou de um europeu, por parte do pai, há umas misturas muito grandes. E aí vê-se que não há racismo nesse aspecto, não há discriminação. A discriminação racial em relação aos pretos. Nós tivemos um exemplo muito grave em Portugal. Passou agora o 25 de Abril. Sim. No 25 de Abril, os ciganos são das pessoas que mais comemoram o 25 de Abril. Porque antes do 25 de Abril, não havia liberdade para se falar nada. A GNR era agressiva, a polícia era agressiva para os ciganos, continua a ser, mas já têm medo porque hoje pode-se falar, não é? Antigamente não se podia dizer nada. Hoje o João pode chegar aí com o seu programa, com o que está a fazer agora e denunciar que estão a maltratar ciganos, estão a maltratar pretos. Nessa época era impossível fazer isso, porque senão o João era logo considerado comunista e ia preso. Porque antigamente naquela leva era tudo comunistas. Então, o cigano, quando foi isso, quando foi a guerra da África, a guerra do colonialismo, que hoje todas as pessoas de bem condenam, hoje condena toda a gente, condena o colonialismo. Mas naquela época denunciavam os ciganos não queriam matar pretos para a África. Então o cigano era um fugitivo à justiça e por causa do serviço militar que o cigano não queria ir para a África, não queria matar nem queria morrer. E então o cigano foi daqueles que aplaudiram o 25 de Abril, porque esse 25 de Abril é que nos trouxe alguma liberdade, é que nos permitiu falar, permitiu-nos surgir, permitiu-nos aparecer. Porque é como o caso do nomadismo. O cigano era obrigado a ser nómada, porque se não o querem embora, você tem que ir para Vila Viçosa, se não querem Vila Viçosa, você tem que ir para Lisboa, se não querem Lisboa, você tem que ir para Sacavém. Então você tem que variar, tem que se deslocar, é obrigado a deslocar-se. E quem é que tem força para lidar com as autoridades? Nós não temos, porque nós temos que reparar uma coisa, João, nós não temos uma embaixada, nós somos portugueses. Eu muitas vezes nas reuniões nossas eu cheguei a dizer, tenho épocas que eu gostava de ser estrangeiro, porque as embaixadas apresentam-se junto dos nossos governos e têm direito a tudo. Não que eu tenha alguma coisa, eu não sou xenófobo, estive no Brasil muitos anos, fui muito bem tratado, tenho um amor especial pelos brasileiros, tenho um amor especial para aquelas terras, mas no entanto eu vejo que o cigano é o povo mais mal amado em Portugal. António, mas eu gostaria de terminar a nossa conversa num modo mais esperançoso, mais positivo. E ainda agora o António pegou no assunto e eu agradeço, de nos encontrarmos nesta semana, pós 25 de Abril, antes do 1º de Maio, portanto é uma semana muito importante em termos de igualdade e de democratização e acesso e de liberdade, acesso às coisas e de liberdade, e deixava com esta última pergunta que é, António, por onde devemos começar para terminar com este racismo étnico em relação aos ciganos? Partindo do princípio que haverá discriminação em função das etnias no país, e que por isso não será possível negá-la, como vê que será daqui a 10 anos? Fará sentido continuarmos a discutir isto? O que é que há a fazer para aniquilar, na melhor das hipóteses, ou diminuir esta discriminação, esta distorção que é esta relação com a comunidade cigana? Olha, um dos pontos principais é muitas vezes nós ocuparmos a cadeira do outro amigo. Esta discussão que estamos a ter aqui, este diálogo que estamos aqui a ter, só está a correr bem porque eu também me coloquei no seu lugar. Isto colocou-se no meu. Eu coloquei no seu lugar e pensei, o João tem que fazer uma entrevista como deve ser, já que está a ter este trabalho, eu tenho que ajudar. Então, nós temos que fazer as coisas com amor, com carinho, com amizade, sem ódios, sem extravasarmos os sentimentos negativos que temos. Porque o cigano, se eu falar, João, com 20 ou 30 pessoas, seus amigos, que lidem dia a dia com os ciganos,
eles vão dizer que o cigano é extremamente amoroso, é extremamente bom, é sensível aos problemas dos seus semelhantes. O cigano dá tudo quando lhe pedem, só que é preciso conhecê-lo. É preciso conhecer bem um cigano. Nós, por exemplo, o senhor sabe que o senhor já viu uma reunião de pessoas de cor? Pretos, falamos assim, ciganos são ciganos, pretos são pretos. Negros, negros. Ou negros, como quiser. Não é por isso que nós, quando começamos com muito berlicoque na maneira de chamar as pessoas, é quando estamos a ser mesmo racistas. Os negros, quando estão todos juntos e falam uns com os outros, já parece que estão a brigarem. É a maneira de estar deles na vida. Parece que está ao longe ouve falar mais alto, parece que estão desordenados, parece que estão a criar atitudes desagradáveis, e não é. Os ciganos, por exemplo, temos expressões que parece que estamos a agredir as pessoas, e não é. Quem conhece está à vontade. Então é essa a vontade que é necessário. É esse encarar com amor esta etnia que está em Portugal. É uma etnia que nós temos prazer em ser ciganos, nós não negamos que somos ciganos, para nós é um privilégio que Deus nos deu, para mim é um privilégio que Deus me deu ser cigano. Eu tenho tanto privilégio de ser cigano como tenho o privilégio de ser pastor. Agora é preciso que lidarmos com amor com as pessoas, encarar as situações, porque não se pode exigir que um sujeito que é criado numa barraca, porque viveu dificuldades, que sofreu, foi espezinhado muitas vezes pela sociedade, que tenha o mesmo comportamento que eu tive, que nasci e fui para um colégio pago a partir dos 6 anos de idade. Claro. Eu hoje sinto-me, às vezes até tinha as minhas ideias meio baralhadas há 3 meses ou 4 para cá, porque eu tive o Covid e fiquei com problemas. Então agora há pouco fiquei meio esquecido, às vezes falha-me o meu vocabulário, às vezes fica um pouco restrito por causa disso. Mas já estou a recuperar, graças a Deus. E continuo a pregar e a dar assistência às pessoas que precisam. Mas é isso que é preciso, é um amor, amor, estruturar o amor. E através do amor nós conseguimos equilibrar todas as situações. E vamos tentar que as crianças vão à escola, vamos tentar que aqueles que não nos conhecem, que nos abram as portas, facultem as universidades, facultem as faculdades, que abram acesso a trabalho, porque quem trabalha não pensa em fazer mal a ninguém. Agora, se você tiver dificuldades em dar de comer a um filho, você tem que jogar de qualquer maneira, porque depois vão falar... senão vivem do rendimento social de inserção. Eu há uns 7 ou 8 anos eu fui convidado a falar sobre o rendimento social de inserção numa reunião do governo. Era o 11º aniversário, salvo erro, do rendimento social de inserção. Mas eu não sabia o que ia falar e pensava que estava só convidado para o almoço. Então o então presidente da Segurança Social disse... Eles chamam-me de Sr. Toy. O Sr. Toy, veja lá, não fala mal de nós. Não, por amor de Deus. Mas é que ele nem vem falar, ele vem só comer. E ele disse, não, o Sr. Toy no programa para conversar. Até eu não tinha nada preparado para conversar. E a Assembleia que estava ali era bem grande, bem grande. Muitos jornalistas, muita coisa. E pedia um jornalista que na época não tinha internet no telemóvel, pouca gente tinha, que me facultasse o seu computador. Eu fui ao computador e tirei ali o número de pessoas que estavam a receber rendimento social de inserção. Então, naquela época dava 330 e tal mil pessoas a receberem rendimento social de inserção. Então eu expliquei, parabenizei o governo pela atitude do rendimento social de inserção, que facilitava com que os ciganos e os pobres fossem às escolas, houvesse mais higiene, mais cuidado com a saúde, tivesse mais cuidado para não perder o rendimento, até concordei com essa medida que obrigassem as crianças a ir à escola, tudo isso. Mas depois eu verifiquei, chamou-me a atenção uma coisa: nós em Portugal somos entre 40 e 60 mil ciganos. Se o rendimento estava a ser distribuído por 330 e tal mil, então nós é uma fatia muito pequenina, é uns 3 ou 4%.
Então onde é que estava o restante? Porquê que os ciganos ficam sempre na ribalta quando se fala em roubos, rendimento social de inserção, não pagam renda de casa? Porquê que ficamos sempre na ribalta? Porquê? Porque há um ódio verdadeiro contra o cigano, há um António, anticiganismo instalado, e é institucional também. António, eu creio é que é esse ódio. Mas eu creio que é isso que temos que tentar desfazer. É Mas tem esse, que partir também da classe maioritária, não é só a nossa. Não claro pode que ser sim, só nós. claro que sim. Eu acho que é esse ódio que deve ser efetivamente combatido, e tem que partir de todos. E o António trouxe-nos hoje algumas ideias e alguns casos de inclusão, e o nosso exemplo deve ser esse. António Pinto Nunes, muito obrigado por esta conversa. Foi com muito prazer que tive a oportunidade de estar aqui consigo, e até à próxima, e chegamos ao fim da nossa Eu conversa gostei hoje. muito de ter podido ser um pouco útil para vocês, para o vosso trabalho, um pouco útil para a minha etnia, porque eu sei que vocês vão fazer divulgação deste vosso trabalho, e gostei de vos conhecer e dou graças a Deus que ainda há alguém que se preocupa connosco, e peço a Deus que vos abençoe muito Não, e que há muita gente que se vocês tenham um preocupa. horizonte largo, uma visão ampla, para poderem sempre ajudar as comunidades que mais precisarem da vossa ajuda. Não somos só Deus vos nós, abençoe. há muita gente que se preocupa com a comunidade cigana, e o trabalho tem a de ser feito por todos nós. Muito obrigado novamente, António. Obrigado. Permitam-me só não deixar de dar a nota. Temos uma sessão programada, a sessão número 7 do ciclo de conversas no mês de julho, no princípio do mês de julho. Estejam atentos quando informarmos as datas e os convidados, e até breve. Já está previsto a sessão de cinema na próxima quinta-feira, dia 29 de abril, com a projeção do filme Posto Avançado de Progresso, do Hugo Vieira da Silva, na Black Box do Generation. Estão todos convidados. Até quinta-feira.